Fala aí, galerinha! Vocês estão bom? Como é que vocês estão, pessoal? Poxa, que alegria, que maravilha estar aqui hoje novamente num sabadão de manhã, transmitindo mais uma live que te profissionaliza. E hoje um tema extremamente interessante e um tema até, vamos dizer assim, polêmico, né? Inteligência artificial na educação? E agora? Na minha educação? Na educação dos meus parentes? Na educação dos meus filhos? Meu Deus, e agora? Como é que fica esse negócio? O robô vai ensinar? E a vida do professor? De repente, você está aí do outro lado, aí você como professor, né? E agora? Tô desempregado? Como é que vai funcionar esse negócio? Gente, tem bastante gente se colocando a pensar sobre esse tema, inteligência artificial na educação. E aqui não vai ser diferente. A gente também quer fazer esta reflexão, a gente também quer pensar junto com vocês a respeito desse tema tão relevante. E para pensar sobre esse tema, hoje eu trouxe uma galerinha extremamente para lá de especial, com uma grande bagagem, né? Que vai trazer os seus pontos de vista, vai participar com a gente, vamos bater um papo. Hoje a ideia é fazer um bate-papo com estes convidados, tá? Ah, é debate? Vai ter puxão de cabelo? Não, a ideia é bater um papo, a ideia é ouvir o que esses especialistas, essas feras da área de educação pensam sobre esse tema. E claro, né, para provocar essa galera, eu já vou começar, inclusive, fazendo uma demonstração. Você já ouviu falar em chat GPT? É claro que você já ouviu falar, né? Com certeza você já ouviu falar. Então, existem outras inteligências artificiais? Existe um montão de inteligência artificial. Mas eu hoje vou provocar os nossos convidados com o chat GPT, né? Inclusive, num videozinho hoje de manhã, meu filho falou de uma que é a Dali, né? Existem tantas outras, mas hoje nós vamos focar nessa, eu vou colocar esse exemplo, mas nós vamos discutir de uma maneira ampla sobre este tema, inteligência artificial na educação, tá certo? Bom, mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão vendo aqui no rodapé, né? Para que vocês, um convite, né? Para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês cliquem lá na descrição deste vídeo, para que você consiga acessar o link para ir para o nosso grupo de WhatsApp para concorrer a alguns prêmios, alguma coisa diferenciada para a galera que de fato é diferenciada. Porque vamos combinar, num sabadão de manhã, você se colocar a pensar e refletir sobre um tema tão complexo como esse para aumentar a sua capacidade intelectiva, não é para qualquer um, tá certo? Então é por isso que a gente tem esse cuidado de trazer para você um grupo diferenciado. Ah, professor, mais um grupo para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite? Não. Lá você só vai receber conteúdo do professor Paulo. Só eu que vou mandar mensagem para você. Você vai ter a oportunidade só de dar um joinha, né? Um coraçãozinho. Ninguém vai ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite lá. E tem mais uma coisinha: os prêmios, né? Hoje eu quero dizer para vocês que a cada ciclo mensal nós vamos sortear um prêmio lá. Inclusive, tem alguns que estão aqui aparecendo aqui no fundinho, ó. Vários livros, né? Tem uns apetrechos bacana para quem gosta de estudar. E como que faz para concorrer? Ah, professor, é só entrar no grupo? Sim, tem que estar lá no grupo, porque é lá que eu vou divulgar quem foi a pessoa sorteada. Vou colocar lá quem que realmente foi sorteado. Mas e como é que faz, professor? É só entrar no grupo? Não. Tem que fazer, tem que ter uma moeda de troca aqui. E eu vou mostrar para você qual que é a moeda de troca. Gente, olha que bacana. Tem que colocar para nós na rede social o seu resultado. O que você teve de resultado com a live que te profissionaliza? Professor, estou sem ideia, não entendi. Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar para você. Eu vou colocar a minha tela aqui, ó, para você compreender comigo. Isso aqui é um feedback de uma das alunas, né, que acompanha a gente aqui na live que te profissionaliza. Eu quero que vocês façam algo parecido em suas redes sociais. Olha só que bacana. Deixa eu colocar aqui na tela. Acompanha comigo aqui, ó. O nome dela tá aqui, a aluna Kelly, da área de odonto lá. Vamos ver como que ela fez, ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vamos ver. Paulo, que maravilha. Fiz as minhas anotações aqui, adorei as dicas, a aula. Olha, foi maravilhoso. Até para mim, né, de clínica odontológica, nossa, foi de grande valia. Muito obrigada, adorei mesmo.
Tá vendo só? Tá vendo só? Olha aí, ó. É uma das alunas que mandou para nós. Professor, muito obrigado, aprendi bastante. Esse aí foi um retorno da live, da última live que a gente teve com o professor Ipirangi, que já vai vir para cá também, né? Então, o que você precisa fazer para poder concorrer aos prêmios exclusivos da galera da live que te profissionaliza? Você precisa tirar um videozinho aí das suas anotações. Professor, mas eu anoto no celular, tem problema? Então usa outro para gravar as suas anotações. Ó, tá aqui as minhas anotações desta live. Aprendi bastante. Um grande abraço, obrigado a todos vocês. Posta na sua rede. Qual rede? Lá no Instagram ou no seu LinkedIn. Marca o professor Paulo lá para eu poder ver que você postou, anotar seu nomezinho e depois participar do sorteio e divulgar lá no nosso grupo de WhatsApp. E tem que entrar no grupo, senão como é que você vai saber se ganhou ou não, tá certo? Então faz o seu post e vai para o nosso grupo, tá certo? Bom, convite feito, demonstração apresentada aí da nossa querida aluna Kelly, né, que eu já mandei um carinho especial para ela lá. Agora eu quero falar para vocês a respeito do nosso tema e, claro, dos nossos convidados. Deixa eu pegar minha colinha aqui para eu não poder esquecer de falar nada, né? Porque é muita gente para falar hoje. Hoje o negócio vai estar movimentado aqui. Nossa, professor, tem bastante gente hoje que vai participar. Tem bastante gente hoje que vai vir aqui comigo. E para eu não me perder, né? Eu vou trazer aqui uma colinha. Pera lá, é muita tela, gente. Achei. Vamos lá. Vamos apresentar, então, os nossos convidados de hoje. Eu vou começar aqui pelo professor Ipirangi, que vai vir para cá agora com a gente para dar um alô para essa galera. Professor Ipirangi, vocês já conhecem, né? Ele estava com a gente sábado passado. O professor é consultor educacional lá na empresa Educriare. Se você não conhece, ele está nas redes. A Educriare está nas redes, está no Instagram, está no TikTok, está para tudo quanto é lado, aprendendo e levando ensinamento para empresas, para instituições. O professor Ipirangi tem mestrados, tem doutorado, enfim, dispensa muita apresentação do currículo desse mestre, pois tem uma vasta experiência na educação. E aí, professor Ipirangi, você tá bom? Bom dia, Paulo, Mônica, Andréia, Rosinda e Isis. Um privilégio imenso poder estar com vocês aqui. Paulo, você que é o sujeito que anima a gente nos sábados pela manhã com esse projeto sensacional. Um prazer, Massa. muito obrigado pelo convite. Massa, massa. Para nós é que é um grande prazer sempre poder contar com você aqui, mestre. É muito bom ter você aqui nesse projeto e nessa ação educacional. Quem vai estar com a gente também, ó, é a Isis Marcelino. Ó ela aí, ó. A Isis Marcelino é Head de TI lá na Unifael, com formação em análise de sistemas e, claro, uma vasta experiência aí na área de educação. Ela conhece o lado de lá, a área da tecnologia. Vem para cá, Isis, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia. É um prazer estar aqui contigo. O assunto de hoje é excelente nessa live. Eu espero realmente contribuir com algum olhar aí de tecnologia para esse assunto que está bombando nas redes. Um prazer estar aqui. Massa, obrigado por estar aqui com a gente. Quem também vai estar batendo papo com a gente é a prof. Rosinda. Olha ela aí, a prof. Rosinda da Uninter. A prof. Rosinda já tem pelo menos 2 mestrados, né? E tem aí uma formação em desenvolvimento de novas tecnologias e, claro, outra em negócios internacionais e diferentes pós-graduações. Se eu fosse ler aqui o currículo da prof. Rosinda, ia ficar até amanhã. Professora Rosinda com uma vasta atuação, né, na área de educação, a grande mestre que me ensina muito também. E aí, prof. Rosinda, tudo bem com você? Tudo bem, sim, Paulo. Muito bom dia aos colegas que já estão aqui conosco, aos aluninhos que eu já vi uns nomezinhos conhecidos por aqui, e os que eu não conheço vou conhecer agora também. Sejam todos bem-vindos a esse nosso super bate-papo nesse lindo e cinza sábado de manhã curitibano. Lindo cinza, né? Porque tá meio frio aqui em Curitiba, né? Fala para nós aí no chat, pessoal. Vocês estão aonde? Porque aqui em Curitiba tá meio frio, né? Vamos ver quem mais que vai estar com a gente aqui. Ó, quem também vai estar com a gente hoje é a prof. Andréia. Alguns de vocês que estão sempre no YouTube, quem sabe já conhece a prof. Andréia. Quer ver, ó? Tá aí ela aqui comigo, ó, a professora Andréia, do Grupo Ser Educacional, com formação em Administração, Comércio e também especialista em EAD, né, pelo SENAC e Pedagogia e E-Learning. Ó, uma vasta experiência e apresentadora do programa Raízes, lá do Grupo Ser Educacional, que está sempre no YouTube levando, né, promovendo alguns temas tão interessantes lá no programa Raízes. E aí, professora Andréia, tudo bem? Obrigado por estar aqui, hein?
Tudo em paz, obrigada. Estou muito feliz em Sabadá aqui com vocês. Estou em Recife, gente. Aqui está um clima fresquinho, está chovendo um pouco. E eu espero que esse nosso momento aqui de trocas, de reflexões, de aprendizado, né? Porque o professor Paulo colocou em uma das chamadas que, uma vez professor, eternamente estudante. E a gente tem essa proposta, esse propósito de estar sempre aprendendo. Então, bom dia a todos, aos colegas que estão aqui com a gente e a vocês que estão nos assistindo. Nossa, obrigado, professora Andréia. E também, quem vai estar com a gente, ó, a última pessoa que eu preciso apresentar aqui, que é a prof. Mônica. Olha ela chegando ali, ó, a prof. Mônica, do Colégio Nossa Senhora Simon, da área de licenciatura, com formação em Geografia, mestrado, doutorado em Geografia Econômica e com uma grande experiência, tanto aí com a gurizada do ensino médio, quanto na área do EAD do ensino superior, tá certo? E aí, prof. Mônica, tudo bem com você? Tudo jóia, Paulo. Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas. É um prazer imenso estar aqui com você nesse sábado, Paulo. Vamos trocar algumas ideias. E aí, vou te corrigir já de cara, ó. Vamos criar briga. Colégio Nossa Senhora de Sion. Sion, eu falei Simon, né? Ah, é. Nossa Senhora de Sion. Perdão. Imagina que essa ideia é discutir. Vamos já vamos começar com o puxão de cabelo aqui, ó. Eu gosto do puxão de cabelo, porque daí ninguém me pega. E aí puxão de orelha, Paulo, de orelha. De orelha, né? Ó, agora que tá todo mundo aqui, eu não sei se vocês já viram em eventos, né? Quando começa a subir os participantes, o pessoal fala assim, ó, não aplaudam, pessoal, deixa para aplaudir no final, porque senão você aplaude muito forte o primeiro, aí o último você já tá cansado, né? Então agora que já tá todo mundo aqui, tá, galera? Vocês que estão no chat aí, ó, agora sim é hora de vocês aplaudirem toda essa galera aqui, tá bom? Vamos lá, vamos aplaudir essa galera. Aí, marcha! Todo mundo aqui com a gente, vocês estão vendo que a gente tem efeitos sonoros. A galera batendo palma, né? Eita, é só eu mesmo, né, para inventar esse tipo de coisa. Brincadeira. O pessoal deve estar pensando assim, pô, sábado de manhã, o cara me coloca aplausos aqui no meu ouvido. Gente, é um grande prazer poder contar com esse time aqui, ó, essa galera de feras, para poder falar sobre esse tema IA na educação. Então, agora que está todo mundo devidamente apresentado, está todo mundo aqui, vocês já sabem quem são as feras que vão conversar com a gente aqui hoje. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração, como que vai funcionar hoje? Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui do ChatGPT. Vocês já ouviram falar no ChatGPT? É claro que vocês já ouviram. E essa galera aqui também. Então, para provocar, para instigar, tá? Eu vou subir na tela uma demonstração do ChatGPT-4, tá? Que é o que mais tem de atual no ChatGPT, é a versão paga. Ah, professor, aqui no meu tá diferente. É porque a minha é a versão paga, é uma versão Plus, que tem todos os comandos, tudo que tem de bom ali no negócio tá nesta atividade aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu vou fazer uma demonstração, tá? E não é para você ficar pensando, o professor tá ensinando a fazer coisa errada. Não! Eu vou fazer uma brincadeira aqui, como se eu fosse um aluno pedindo ajuda para o chat para provocar eles aqui, tá? Então vocês acompanhem comigo, isso vale para vocês que estão aqui comigo e para a galera do chat. Acompanhem, vai deixando o seu alô, deixa seu bom dia, seu aplauso, seu sorriso, seu coraçãozinho. E claro, sabe aquele emoji de cabeça explodindo? Já pode colocar ele aí, porque hoje vai ser explode cabeça mesmo, tá? Deixa eu puxar aqui então a minha tela, ó. Deixa eu adicionar a minha tela, tá aqui. Tá aqui a minha tela, coloquei a minha tela aqui. Este é o ChatGPT-4, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma brincadeira, né? Na verdade, é uma brincadeira onde eu falo para o ChatGPT que eu preciso de ajuda, tá? Então eu coloco para ele aqui uma situação, ó. Vocês vão acompanhar comigo, eu vou ler rapidamente, ó. Eu chego aqui, eu já deixei pronto para agilizar a nossa vida. Olá, chat! Eu tenho que fazer uma atividade discursiva de pelo menos 3.000 caracteres. Nossa, é bastante, hein, gente? Fala a verdade, 3.000 caracteres. Que meu professor pediu sobre um texto. Entretanto, eu estou meio sem paciência para isso agora. Eu tô, sei lá, hoje eu não tô afim, eu tô conversando com o chat, né? Vamos lá, verifique o texto com o plugin aí PDF no link, tá aqui o link para ele verificar, tá? Aí eu tenho que mostrar para vocês o seguinte, no ChatGPT-4 eu tenho a opção de plugins. Ah, professor, na minha não tem isso. É como eu falei, eu tô no que tem de mais atual. Então eu vou colocar aqui, ó,
o AI PDF e o Science. E você já vai entender o porquê. Eu vou utilizar esses dois plugins aqui junto com o Chat GPT-4. Então aqui eu estou dando o comando para ele usar esse plugin do AI, né, PDF. Está aqui o link para ele acessar. E após tomar conhecimento do texto de PDF, faça uma pesquisa complementar no plugin Science. O que é esse plugin Science, professor? Esse plugin Science é onde existe um monte de artigos científicos a respeito de diferentes temas. Ó, vai anotando aí para você ver o tamanho da bronca. Sobre o eixo central. Então, faça uma pesquisa complementar lá no plugin Science sobre o eixo central do texto e, após a pesquisa, crie um texto com pelo menos 3 citações ao longo do texto. Essas citações, elas devem ser idênticas ao texto do PDF. Esse texto do PDF é o que o professor mandou ler, tá vendo? Então eu estou pedindo para ele colocar pelo menos 3 citações idênticas do PDF original, informando ao lado de cada situação que se encontra a respectiva, informando a página ao lado da respectiva citação, beleza? Então é para ele fazer a citação para mim e dizer em que página tá. E aí aqui eu falo para o chat o seguinte, ó, chat, o meu professor ele é bastante exigente, então você já sabe, capricha no texto, não dê pistas de que foi uma IA que fez e no final acrescente um campo de referências padrão ABNT e com os links dos artigos complementares, etc. Como os plugins são originalmente americanos, eu ressalto que eu preciso de respostas em português. E eu termino dizendo o seguinte, faça! Ó, gente do céu, e agora? Será que isso funciona, pessoal? Um aluno fazendo um negócio desse? Será? Bom, a ideia é provocar. Eu quero provocar esses mestres aqui. Se tiver um aluno que faça uma coisa dessa, como é que fica, né? Então, eu vou pôr aqui em prova para vocês como funciona. Lembrando, esses plugins, né, do Chat GPT-4, às vezes eles podem falhar por uma questão de internet, pode ser a minha internet, pode ser a comunicação com a internet ali mesmo, então pode falhar. Por isso eu já deixei tudo salvo aqui em um teste anterior, mas eu vou tentar fazer ao vivo com vocês. Então vamos lá, mandei. Vamos ver o que o chat vai dizer. Vamos ver se ele tem a condição hoje de fazer a leitura. Olha só, tá vendo na tela? Ele tá usando o plugin, ó, usando o plugin aí PDF, e ele tá fazendo a leitura daquele arquivo que eu mandei. Agora ele tá usando o Science. Olha só. No Science, ele já está fazendo a pesquisa complementar que eu pedi. Ele está indo lá, olhando um monte de artigo científico. Olha só, que são os comandos que eu passei para ele aqui. Está pensando. Quando ele faz isso aqui, ó, é porque ele está pensando, tá, galera? Olha só o que ele falou para nós. Ética na pesquisa em educação. Uma análise crítica e complementar. A ética na pesquisa e educação é um tema de grande relevância. Beleza? Ele está fazendo um texto aqui. Vamos ver o que ele vai dizer até o final. Aqui ele já começa a falar, ó, o texto original também menciona que a ética, Vocês perceberam que eu usei um tema bem para provocar, né? Olha o tema que eu estou usando aqui, ó. Ética na pesquisa em educação, hein? Ética, é ético ou é antiético usar o Chat GPT? Vamos conversar, tá? Olha só, por fim, o texto original ressalta que a ética na pesquisa, papapá. E aqui ele está dando o campo de referências que eu pedi no final, né? Olha aí, ó. Usou este livro, usou esse. Olha os links aqui, hein? Tá vendo o link aqui, ó? Se eu clico aqui, ele abre o link, ó. Se eu clico aqui, ele abre o link aqui em cima, tá vendo? Ó, abriu uma nova aba, ele já abre o link lá, tá vendo? Espero que este texto atenda às suas expectativas e requisitos acadêmicos. Se precisar de mais informações ou esclarecimentos, estou à disposição. Gente, eu não vou ler o texto todo aqui com vocês, tá? Mas isso aqui é só para que vocês tenham uma noção de que pé que anda, tá? A utilização do Chat GPT. De repente você está aí pensando, poxa vida, hein? Que papelão, professor Paulo. Você vem aqui mostrar aluno fazendo coisa errada. Ô, gente, nós estamos aqui para discutir algo que não vai mudar. A tecnologia virou, ela está aí e os alunos vão utilizar. E a pergunta é, como é que a gente faz para driblar tudo isso, tá certo? Como é que a gente faz para adequar tudo isso na educação, para poder realmente trazer qualidade no ensino, para poder trazer alguma situação diferenciada junto com a inteligência artificial? Bom, com esta apresentação inicial, eu vou colocar aqui um primeiro tema para a gente discutir a respeito, claro, desta apresentação que eu pus, né, na tela. Eu quero perguntar para esses especialistas, para esses convidados carinhosos que gentilmente aceitaram estar aqui hoje para poder dar sua opinião a respeito disso, que é polêmico, hein? Tem muita gente que nem quer falar sobre isso. Eu prefiro ficar quieto, né? Não, eles estão aqui, eles vão falar com a gente. Você está aí ouvindo, aproveita para refletir junto.
O primeiro tema que eu quero discutir, quero pedir que eles façam aí uma apresentação a respeito do que eles pensam sobre isso, é exatamente sobre o papel da personalização do aprendizado, tá? O professor, mas o que é o papel da personalização? Aqui é o seguinte, como que a inteligência artificial ela pode contribuir para personalizar a educação e tornar o aprendizado muito mais eficaz. Professor, mas não tem muito a ver com a demonstração que você fez. Sim, a demonstração que eu fiz foi para provocar os meus convidados do que a IA é capaz hoje, tá? Do que ela consegue fazer. Eu consigo fazer muito mais coisa, gente. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg, tá? Então, é só para provocar. Mas agora eu quero entender o que eles pensam sobre como que a IA vai poder contribuir na personalização, né? Como que ela personaliza a educação para tornar o aprendizado mais eficaz. Professor, não está claro ainda. O que você vai perguntar para esses caras? A ideia, gente, é que eles me digam o que eles acham, como que a IA consegue fazer a educação do jeitinho que aquele aluno precisa, tá? Então, qual que é a dificuldade que aquele aluno precisa, né? Vamos pegar alguém aqui do chat, primeira pessoa que eu vejo aqui, ó, o Valdecir Santos. O que o Valdecir precisa? Ó, ele até colocou aplausos aí para nós, ó. O que o Valdecir precisa? Qual que é a dificuldade do Valdecir? Né? O Valdecir vai lá, faz uma prova, a IA já identifica, olha, o Valdecir é bom em cálculo, mas em raciocínio lógico ele não é bom. Então a gente, nas próximas provas, já vai trabalhar raciocínio lógico. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu quero saber desses convidados aqui, tá certo? Vamos fazer uma filinha, já que nós estamos com o Ipirangi do meu lado aqui na tela. Ipirangi, você vai ser o primeiro aqui, ó, o primeiro do combate. O que você acha, professor? Fala um pouquinho para nós aí. Bom, eu vou tentar ser bem breve, Paulo. Em primeiro lugar, para personalizar, a gente precisa saber quem é que a gente tem com a gente. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que os professores têm, que a educação tem, é saber quem é o seu aluno, né? A gente começa o ano com um grupo de nomes, né? Mas quem são esses alunos? De onde eles vieram? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas características? Quais são as suas dificuldades? Enfim, como é que eu vou personalizar algo, né, para o qual eu não estou preparado? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, né? É conhecer o nosso aluno. A gente tem, de maneira geral, os departamentos de contato com o aluno, de vendas, de prospecção, todo mundo tem uma série de dados, mas eu acho que a gente deveria começar conhecendo o nosso aluno, né? Eu acho que esse deveria ser a primeira tarefa de um docente antes de começar suas aulas. Ter uma lista dos seus alunos, suas características, observar quais são aqueles que têm algum tipo de necessidade especial em alguma área cognitiva ou não, enfim, para que a gente possa, então, né, pensar em personalizar o aprendizado dele, porque eu acho que esse é o grande desafio em termos de inteligência artificial. Segundo, que a inteligência artificial, a gente precisa decidir se ela vai concorrer com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de entender o mundo, ou se ela vai somar. E aí a gente tem que fazer outra pergunta, né? Que tipo de modelo a gente está usando para ensinar os nossos alunos, né? É aquele modelo de quê? De massificação, de repetição de dados, né? E aí dá no que dá, né? Eu faço uma pergunta, você vai lá no chat GPT, resolveu o problema, aprendi, passei, ganhei a nota, e a gente sabe que aprendizado não tem nada a ver com isso. Então, Paulo, esse é o meu primeiro grande dilema. Eu preciso saber quem é o meu aluno para poder pensar em qualquer tipo de personalização de qualquer jeito. O pontapé inicial, né, professor? O primeiro pontapé inicial, né? Já vai entrar na escola, na primeira entrada ali, ó, assina aqui, quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, como é que funciona, né? Isis, o que você acha disso? O professor Ipirangi tá com a razão? Tem sim, tem que conhecer o aluno, Paulo, mas eu vou colocar uma outra ideia aqui na nossa cabeça, porque eu sou mais do mundo do EAD, então quando você fala em EAD, você já tem bastante informação sobre esse aluno. E assim, às vezes a gente pensa que precisa saber o mundo de informação, mas
poucas informações já te permitem uma personalização. E eu estou falando de informações que o aluno nos dá e outras que a gente coleta, né? Vamos lá para o mundo de tecnologia, falar de dados. Então, quando você fala em EAD e quando você fala em personalização, eu posso criar uma personalização de um assunto que faça referência à tua cultura, alguma coisa bem próxima do seu dia. Aqui mesmo na live a gente tem pessoal de São Paulo, Goiás, tal. Por que eu não faço uma referência a uma empresa local sua, com uma história bacana que se despontou? Então, eu trago uma vivência mais próxima se eu conseguir montar um assunto e fazer um exemplo próximo de você. Isso já causa um engajamento um pouco melhor. E quando você vai para ambiente de aprendizado, EAD, que o pessoal conecta lá e consome conteúdo, eu consigo saber como você consome. A Isis é aquela pessoa que senta num sábado e fica 6 horas estudando. Puxa, o Paulo é aquele cara que tem aquela rotina de 1 hora por dia estudar. Eu posso gerar formas diferentes de entregar conteúdo para cada perfil, o mesmo conteúdo. Eu posso seguir a matriz do curso, né, que a gente, enfim, tem que se manter nisso, mas eu posso trazer essa personalização de uma forma muito simples. Então, tem os dados que, como o professor Upirandi comentou, seria muito bacana que os professores tivessem isso para conseguir trazer mais próximo, mas tem uma coisa que a IA pode rodar sozinha, que é conforme você navega no ambiente de aprendizado, conforme a sua região, eu posso criar conteúdos ou criar alguma informação que te conecte com o teu ambiente, com a tua cultura, com o teu perfil de consumo, às vezes, da internet. Então, eu consigo trazer essa personalização. Já tem aí algumas ferramentas, que nem o Khan Academy, já tem algumas coisas que ele vai trazendo. Só um comentário para não tomar tempo dos demais, Paulo. Tem uma personalização que eu acho muito bacana, porque o objetivo da educação é preencher lacunas de conhecimento, né? Eu te dou um conhecimento e vou preencher. Desculpa, o objetivo da avaliação é identificar essas lacunas e preencher. O Khan Academy faz isso com inteligência artificial. Você vai respondendo, eu vou ajustando as perguntas. Opa, encontrei uma lacuna, guardo ela. Te dou outra pergunta, guarda essa lacuna. No final, eu avaliei não a tua capacidade de compreender todo o conteúdo, mas as lacunas que estão aqui que você precisa complementar. Então tá aqui, ó, tá aqui um conteúdo para você. Complementa o teu conhecimento, né, estimula a tua curiosidade. Tá? Isso é personalização com base nos dados que você troca, não naqueles que você quer passar. Exatamente. Não é algo proativo, né? Sem querer, o cara já tá passando, né? E a IA consegue identificar isso, né? Interessante mesmo. E esses aplicativos aí que a Isis coloca também. Prof. Mônica, vamos dar puxão de cabelo aí, ó. Vamos discordar, vamos falar que não é bem assim, não. O que você acha, prof? Eu acho que é bem assim, Paulo. A personalização da educação, a IA pode nos ajudar. Vou falar da minha experiência na escola, justamente quando a gente observa as deficiências, as dificuldades do aluno em questões específicas no desenvolvimento de certas habilidades, no caso do trabalho com uma disciplina específica, mas de uma forma geral, no desenvolvimento, né, no incentivo ao aluno estudar. E eu vejo, para mim, um dos pontos em que a IA mais auxilia numa realidade que nós temos hoje dentro das escolas, que é no atendimento a crianças com necessidades especiais, crianças e jovens. A gente tem hoje, vou falar pela experiência da minha escola, uma necessidade de desenvolver conteúdos e materiais adaptados. Eu não tive essa formação. Eu tenho uma formação na área de geografia, uma formação básica. Eu não tenho condições de preparar materiais adaptados. Eu não conheço muitas vezes todas as deficiências, as especificidades das necessidades especiais. E muitas vezes a escola não nos dá um suporte para atender essas necessidades. Então, como que eu, que não tive esse preparo, vou elaborar um material para atender a essas necessidades? Então, esses mecanismos de inteligência artificial me ajudam e nos ajudam muito nisso, a preparar um material que seja adaptado às necessidades reais daquele estudante, auxiliando ele a desenvolver as habilidades que ele precisa.
Então, eu E acho não que é esses mecanismos nos ajudam muito nessa personalização específica. E não é nenhuma questão de somar, né, Mônica, como você colocou aí. É porque a gente realmente não consegue fazer em algumas situações, né. Exato. Eu É não uma tenho limitação mesmo, não tenho formação Exatamente. para isso. Porque a gente não consegue fazer, a IA vem e consegue fazer, né. Interessante pensar, Exatamente. interessante esse ponto que a Prof. Mônica traz, pessoal, porque a gente fala muitas vezes do senso comum e esquece de tratar de alguns temas que, de fato são necessidades especiais, né, onde a Prof. Mônica traz para nós, né. É isso mesmo, Prof. Andréia? É isso mesmo? Será que nós vamos dar um puxão de cabelo na Prof. Mônica Gente, agora? minha cabeça está aqui explodindo. E assim, o bom da gente falar depois é que a gente vai pegando um pouquinho do que cada colega falou e Isso. vai conseguindo juntar algumas pecinhas do quebra-cabeça. Com relação ao case que você apresentou do chat GPT, Paulo, eu acho que ele comunica muito também. E ele está articulado com a personalização, a necessidade. Porque ele mostra para a gente que esse tipo de avaliação, esse tipo de atividade não cabe mais. Não cabe mais. Né? Porque ele está baseado numa estrutura conteudista que a gente precisa quebrar. Não cabe mais pedir para o aluno para ele apresentar uma pesquisa e avaliar ele com base nessa pesquisa, porque é a lei do menor esforço, ele vai correr para essas ferramentas e vai pedir que o trabalho seja feito por elas. Né? E isso é inteligente, isso não tem nada de burro, não, porque eles vão seguir esse caminho e a gente precisa estar na frente para isso. E daí eu vi um comentário aqui no chat que a Olga falou de que é bem complexo o assunto e que a gente precisa repensar, né, a nossa modelagem, né, dos esquemas, né, dos processos de ensino e aprendizagem. E a partir daí eu não consigo enxergar em outra saída a não ser a união da tecnologia, sabe? Que daí vem a Isis falando dos dados que podem ser utilizados, ou o professor Pirangi fala da questão da necessidade do professor ter esse conhecimento da sua turma, e isso é possível quando a turma é pequena, mas quando a gente vai para uma larga escala, a gente vai precisar de tecnologia, né, para poder juntar esses dados, para poder direcionar esses dados. E daí, a saída que eu vejo, né, para a gente conseguir uma boa personalização é juntar esses dois mundos, né? O mundo da intencionalidade pedagógica que nós precisamos e que nós contemplamos dentro dos nossos planejamentos e do que a tecnologia pode nos trazer de bom. E esse movimento precisa ser multidisciplinar, né? É algo que a Isis vai vir, né, com o conhecimento e com toda essa expertise, né, do uso desses dados, e nós que somos do pedagógico, os professores, né, aqueles que planejam as disciplinas e os seus conteúdos, né, porque a gente deve deixar de mão essa coisa de estar tão ligado ao conteúdo e passar a avaliar e a trabalhar no processo, né? Trabalhando com avaliações que sejam processuais e dessa forma a gente vai conseguir um bom resultado na personalização. Porque se deixar só no campo da tecnologia, a gente vai ficar capenga da intencionalidade pedagógica. Quem entra com esse input no processo, né, são os professores, são aqueles que detêm o conhecimento daquela determinada área de conteúdo. Sim. É isso, gente. Não sei se Massa. convergiu aí. O formato da avaliação, né? A prof coloca uma coisa muito interessante mesmo. É isso aí. Mas será que é isso que a prof Rosinda acha? Ah, não sei não, hein? Então, eu vi um movimento bastante grande nesses anos de sala de aula, do modelo presencial para o modelo EAD, e a instituição que eu trabalho hoje, nós somos basicamente EAD, nós nascemos com essa proposta, com essa temática. E aí eu entendo a inteligência artificial para nos auxiliar na personalização de um ensino que até então poderia ser pensado como massificado. E nós temos um grande trabalho de desenvolvimento de material, de desenvolvimento de habilidades, de competências dos alunos, principalmente para eu, Rosinda, que sou da área de negócios, sempre preocupado em o que nós vamos oferecer, né? Como que nós vamos colocar esse profissional no mercado para atender as demandas das organizações. Então, eu vejo assim, com muita simpatia, eu curto muito a questão da inteligência artificial, vejo o seguinte, não tem como fugir. Gente, essa é a nossa realidade, isso não é futuro, isso é ontem já. Né? Em janeiro, quando eu tive o primeiro contato com o chat GPT, eu fiquei tão
surpresa quanto a maioria das pessoas que já sabia do desenvolvimento, mas não entendia o tamanho do poder que essas ferramentas já tinham. Então, tá, daí chegou o ChatGPT, em seguida chegou o Perplexity, e depois vieram os outros, né? E veio o Bing, veio o Bard e tal. Então, significa dizer, não tem como fugir. O que compete a nós? Utilizar esses recursos da inteligência artificial, tentar entender, né, de que forma nós podemos utilizar melhor para personalizar, sim, o nosso sistema de aprendizado para atender as demandas desses alunos de diferentes regiões do país e até, no nosso caso, de diferentes regiões do mundo, né? Nós temos também alunos que moram em outros países, outras realidades. Então, vejo assim, com muita simpatia essa seguinte situação e vejo que o nosso papel como professores, como gestores educacionais, é nós sermos a ponte entre esse conhecimento que está surgindo agora e ensinar o aluno, mesmo no EAD, isso é possível, ensinar o aluno a utilizar o recurso de forma crítica e, claro, como você colocou lá na sua pesquisa, né, Paulo? Ética. Eu perguntei isso para o ChatGPT. ChatGPT, como é que nós vamos usar a inteligência artificial de forma ética na aprendizagem? Perguntei para o Bard, perguntei para o Bing, perguntei para o ChatGPT e perguntei para o Perplexity. E vou ser sincera para vocês, eu curti a resposta do ChatGPT e curti a resposta do Perplexity, porque eles vieram de uma forma um pouco mais completa, atendendo diferentes realidades. Então, pessoal, contem comigo aqui para a gente discutir a questão da inteligência artificial, que eu vejo que é um recurso que só vai trazer benefício desde que a gente saiba usar de forma correta e oriente esse aluno, né, ou esse futuro profissional de mercado, a utilizar também dessa forma. A Rosinda, ela coloca uma situação que é muito interessante, o seguinte, só tem um jeito da gente se adaptar a algo que já está aí, né? Porque ela não pede licença, ela não vai sair da frente. A IA já está aí, é para ontem, né? Mas só tem um jeito da gente chegar a alguma conclusão, algum senso que atenda o lado de lá e o lado de cá, vamos pensar assim, né? Como? Usando. É só usando, só conhecendo, né? Tem que conhecer o inimigo, né? Vamos conhecer o inimigo, porque comigo foi assim, gente. A minha experiência foi essa. Por que eu conheci o ChatGPT? Porque eu tinha medo de ficar desempregado. Né? Os meus professores de mestrado que sabem disso, o Paulo morre de medo do ChatGPT. Eu morria de medo do ChatGPT. Falei, meu Deus, minha esposa Karine falava, Karine, eu vou ficar desempregado, Karine, esse ChatGPT faz o que eu faço, e agora, né? E aí eu fui descobrir que não era bem assim, né? Que o meu topete ainda vai brilhar um tempinho aí, tá? Porque eu não tô tão obsoleto assim. Mas foi conhecendo a ferramenta que eu comecei a entender como que eu poderia, então, trazer qualidade nas minhas aulas, como que eu poderia oferecer um conteúdo de qualidade nas minhas aulas, como que eu poderia instigar mais os meus alunos, né, durante os meus eventos, as minhas ações educacionais, usando, que é o que a prof. Rosinda colocou para nós, né? Agora, gente, eu já engato numa outra situação, né? Professor Posso Pirangi, colocar, claro, por favor. mais Por favor. uma pimentinha na discussão? No Japão, agora, eles estão criando robôs que vão substituir alunos no sentido presencial, porque grande parte dos alunos, após a pandemia e processos de bullying, enfim, uma série de coisas, não se sentem à vontade para voltar para a sala de aula. Então, eles estão em casa e usando os robôs para se comunicar, inclusive com voz, andando. Os robôs são de 1 metro, né, de comprimento, é um negócio assim impressionante. Então, a inteligência artificial ela caminha em vários, né, Dos dois lados, né? exatamente, né, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Imagine Deixa só, eu fazer hein? um comentário também, Paulo, pegando esse gancho do Sim. Pirangi, tem um assunto que, porque quando a gente fala em IA, não é só o GPT, né? Tem uma Não. infinidade de processos de IA. E aí quando o Pirangi comentou do bullying, eu lembrei de um processo, e em Curitiba tem uma instituição que já saiu na frente com isso. Você usa a IA com as câmeras na sala de aula, que hoje estão mais comuns, né? Você usa a IA para perceber dificuldades de aprendizado. Então, puxa, tem um déficit de atenção, você percebe no comportamento do aluno o engajamento dele com o conteúdo que está sendo passado. Então, ele consegue monitorar a turma e perceber se aquela turma está com um grau de engajamento bacana ou não.
Você consegue perceber uma tentativa de bullying, um isolamento, um perfil pela fisionomia do aluno, se ele tem uma tendência a um olhar mais depressivo. Então, coisas que o professor não consegue fazer como, né, a todo momento, ou com todo mundo, ter essa atenção tão focada. Então, saindo um pouco do GPT, imagina o nível que a gente pode personalizar a educação e cuidar desse aluno se eu tenho um auxílio para o professor, que é para saber o grau de felicidade dessa turma, o grau de engajamento dessa turma. E essa perspectiva, Isis, é aquele negócio. A tecnologia está aí, mas você vai utilizar ela como e para quê? Né? A internet, ela está aí. As pessoas utilizam a internet como e para quê? É o que eu sempre falo para os meus alunos, para os seguidores, para a galera que se inscreve no canal. Eu digo, gente, a internet é como um martelo. Dá para você pregar o preguinho para segurar o seu quadrinho lá, como dá para você pregar o dedão, né? E machucar o dedão, tá certo? Então, o martelo é ruim se você usar do jeito ruim. A IA é ruim se você usar ela do jeito ruim. Agora, dá para usar do jeito bom? Dá para usar do jeito bom. Como, por exemplo, as pessoas que estão usando hoje a internet para estar aqui com a gente, né? Para pensar sobre isso, para refletir sobre um tema que está dobrando a esquina, né? E que, como disse a Rosinda, já chegou, né? Já passou, já foi ontem, não é isso? Gente, e falando sobre isso, né? E engatando nessa segunda provocação, e que inclusive alguns de vocês já até comentaram, que é a preparação dos professores, não é? Daí você está assistindo, aí você fala, professor, mas eu não sou professor, eu sou aluno. Sim, mas você precisa entender o que vai mexer, o que vai mudar na forma que você aprende, né? Como que você vai entender esse movimento que vai te afetar, né? Que vai te afetar quando o professor mudar para fazer essa utilização. Então, pessoal, de que forma, né, que a formação dos professores deve mudar para abordar adequadamente a inclusão da IA na educação? Como a Isis já colocou, né? Tem como você utilizar a IA para diferentes fins, né? Como a própria professora Andréia também já colocou, de utilizar da maneira correta para o professor. A Rosinda falou também que eu tenho que usar para poder me preparar, para poder conhecer. Agora, vocês teriam algum comentário para dizer assim, de forma um pouquinho mais objetiva, né? Como é que é agora? Vou provocar aqui. Todo professor agora vai ter que fazer um estudo sobre programação? Não, você tem que formar em programação, tem que entender como é que programa esse negócio aí, para você saber de IA. É isso? Como é que é? Agora o professor que é da pedagogia lá, não, agora vem para cá, vai ter que estudar IA, vamos fazer aí ciência, né? Vai ter que entender a linguagem de programação, porque senão não dá para seguir em frente daqui para frente. É isso ou não? O que vocês acham disso? Quem gostaria de começar essa rodada aí? Acho que se fosse assim, a gente... Desculpa, professora. Não, fale, André, depois eu falo, fale tranquilo. Eu acho que isso aí iria fundir a cabeça de muita gente, né? De muitos colegas. Porque eu tenho uma disciplina na EAD do Grupo C Educacional, que é Tecnologias e Educação. E faz parte do curso de Pedagogia e algumas licenciaturas. E o que a gente percebe, gente, é que... para o começo dessa conversa, né, de IA, antes de chegar na IA, a gente tem uma carência muito grande de fluência digital, tanto dos professores que estão em formação, né, dos alunos, quanto de nós mesmos que estamos aqui em exercício, né, estamos pensando sobre isso, perdendo medo, metendo a cara. Nós somos migrantes digitais, nós não somos nativos digitais. Então, nós temos algumas dificuldades que são inerentes à nossa conexão, né, com a internet, né? Que a internet só veio chegar aqui no Brasil na última década do século passado. Então, é recente a nossa história, né? E nós vivemos também num país de dimensões continentais, e a pandemia nos mostrou isso, né? Que existe um grande abismo quando a gente fala do acesso às tecnologias digitais e virtuais, né? Porque tecnologia existe de todo tipo, né? A gente tem essa tendência de achar que tecnologia é só o que é mediado pelo computador, que está na internet, né? O que a gente pode acessar no smartphone, mas não, a tecnologia ela faz parte, né, da aplicação dos avanços científicos, ajuda a melhorar a vida da gente, a dar mais conforto, a dar mais segurança em todos os sentidos. E hoje a gente vive na onda
da tecnologia digital, virtual, não é? A gente tem o metaverso, que foi a bola da vez ano passado, agora a gente tem a IA, só que a gente não está olhando muito para a base, e é isso que me preocupa, sabe? Que é a questão da fluência digital, não só dos alunos que estão em formação, os futuros professores, que aí as instituições de ensino estão, de fato, olhando com cuidado para isso, incluindo, né, essa temática de estudos nas suas formações, mas aí tem aqueles colegas professores que têm medo, como o Paulo falou, né? Ainda tem medo, né, de serem substituídos, de perderem seus empregos, às vezes cria resistência, às vezes cria um sofrimento também, porque daí a gente vê vários professores entrando num movimento de depressão, né, desenvolvendo outras síndromes aí, ansiedades e tudo mais. E eu acho que a gente precisa pensar num caminho mais suave para essa formação, sabe? Para essa inclusão, que, ao meu ver, a gente muitas vezes tem essa tendência de falar como se todo mundo já tivesse nesse universo. Mas o que eu percebo é que ainda são poucos os que de fato estão, né? Ainda são poucos os que de fato conseguem mobilizar essas ferramentas de forma satisfatória. Então, esse é um ponto aí que me preocupa bastante. Na formação, eu acredito que a gente precisa pensar, num primeiro momento, em desenvolver a fluência digital, mostrando outras possibilidades, mostrando as tecnologias digitais e virtuais como ferramentas que podem nos ajudar e nos ajudam muito, né? Porque, como a professora Mônica falou, a gente não domina tudo. Então, as tecnologias nos ajudam muito, né, a chegar onde a gente não consegue chegar por limitação cognitiva mesmo, né? Nosso processamento de dados aqui interno tem suas limitações. Já começa, né, prof, de um professor, por exemplo, indo para fazer uma aula à distância e não conseguir compartilhar a tela. Eu vejo isso muito comum, que é o que você acabou de dizer, né? Ele não está completamente adaptado, né? Porque faz parte desta migração, né? Ele não é o nativo. Você tem aí professores com muitos anos, né, que dão aquelas aulas show, espetaculares, mas vai para o EAD e não consegue compartilhar a tela, por exemplo, né? Eu acho que é disso que a prof está dizendo, né? Da gente ter esse cuidado, né, de pegar pela mão e falar, peraí, vamos dar os primeiros passos juntos, né? Não é isso, Mônica? É isso, Paulo. A professora Andréa tocou num ponto que é fundamental e que eu vejo constantemente, especialmente com os professores da educação básica. Tanto a falta de fluência digital, que é gritante, quanto a não vontade de querer aprender. Porque acham que a inteligência artificial, eu concordo, não vai substituir o professor, mas faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa, no mínimo, se inteirar destas tecnologias, dos mecanismos de que a gente dispõe, tanto para auxiliar o aluno, quanto para nos auxiliar. Então, tomar conhecimento dessas ferramentas é essencial. Eu acho que você falar, precisamos ter uma formação aprofundada. Não, claro que não. Talvez naquilo que mais te interessa, nas áreas que mais são afins com o que você trabalha, mas a gente precisa, no mínimo, conhecer, estar a par. Eu trabalho com jovens que constantemente vêm me mostrar, professora, você já viu isso aqui? Professora, você conhece essa ferramenta? Então, e aí eu vou dizer, não, nunca vi, não conheço, não sei do que você está falando. Você fica completamente desligado, desantenado, né? Então, a gente tem que estar conectado à nossa realidade, conhecer e buscar minimamente ter essa fluência digital, saber manusear minimamente um computador. Tem muitos professores que não conseguem compartilhar uma tela, que não se dão conta, por exemplo, que numa reunião estão com o microfone ligado ou desligado. São pequenos detalhes, claro, muito pequenos, mas que fazem parte dessa capacidade técnica mínima de conhecimento desse mundo digital. A gente vive nele, a gente precisa se inteirar. Eu acho que essa é a base. Você não precisa ter nenhum conhecimento aprofundado se você não vai usar, se não é do teu interesse, mas conhecer é essencial. É necessário, né? Ô, Isis, você que é da TI, você que está pelo outro lado ali, como é que você vê os profs assim que estão à sua volta? Você acha realmente que essa
essa fluência digital aí, ela precisa ser trabalhada, precisa pegar pela mão, vamos devagarzinho, vamos junto, é isso mesmo? Precisa apoiar os professores. Sabe que a FAEL foi para mim um divisor de águas, porque e olhando tecnologia, né? Porque eu estou aqui num grande centro, a gente troca muita informação com São Paulo e tal, e aí de repente você vê o Brasil. A FAEL me permitiu ver o Brasil. Então, quando você olha para outros lugares, você vê a deficiência que tem na informação e na formação digital. Então, ela é muito maior do que eu imaginava. Então, isso precisa ser apoiado, precisa ser desmistificado em alguns aspectos. Tá? Às vezes não é tão difícil e tão impossível você acompanhar. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o que usar em cada momento. Tá? Então, eu realmente me deparei, e daí não vou entrar nesse mérito, Paulo, porque desenvolver sistema para pessoas de informações e formações diferentes é um desafio lindo, mas você percebe essa diferença. Uma das coisas que eu comento muito e parece um pouco estranho, mas usar o GPT como um assistente social, um assistente pessoal, desculpa, para te alavancar nesse conhecimento também é muito bom, porque o conceito da IA generativa, que é o GPT, já vem de muitos anos. A gente já podia fazer esse uso há 5 anos atrás, esse uso estruturado mesmo. Só que o GPT veio de uma forma leve, de uma forma que eu tenho um chat, do mesmo jeito que a gente está acostumado com chatbot no site de atendimento. Eu facilitei isso. Então, uma das sugestões é quebra esse medo, que eu digo para os docentes, alunos que se veem meio perdidos no meio desse assunto de tecnologia e de IA, quebra esse medo só para entrar no GPT. E ali você pergunta, ali você quebra aquela coisa, puxa, que eu vivo isso em N situações, prof, que é assim, puxa, que vergonha de perguntar e falar que eu não sei. Como é que eu saio desse processo se eu tenho vergonha de perguntar? Tudo bem, usa o GPT como um assistente pessoal. Pergunta para ele como é que eu faço, assim, para o básico. Eu estou na minha casa, eu quero instalar minha impressora e não sei. Sabe? Puxa, eu quero desenvolver um PowerPoint e quero colocar uma animação, não sei. Ótimo. Vai lá, pergunta para o GPT, ele consegue te dar algumas orientações. Quando você fala em docente, que docente ele consegue criar repertório de pergunta muito mais fácil do que quem está começando no mundo do GPT. Então, o docente tem já, por carreira, isso, né? Então, se ele entrar no GPT, quebrar essa primeira dor de entrar ali, começa a ser ele o teu assistente. Parece estranho, né? Mas deixa ser Não, ele seu assistente pessoal para essa exatamente. jornada. E tem um outro assistente, viu, Isis? Você já deve ter ouvido falar no WhatsApp, né? Que é a Luzia, que é Luz IA, né? Para quem não conhece, pessoal que está no chat aí, ó, Luzia, tá? Você vai lá, busca no Google, você vai achar Luzia, que é Luz IA, que é a inteligência artificial que te ilumina, tá? Então, se você não quer mexer lá na internet, lá na OpenAI, que é o ChatGPT ou o Bard, você pode adicionar um número no seu WhatsApp. Não sei se todos vocês aqui sabiam disso, mas você adiciona esse número no seu WhatsApp e tá ali. Ele é muito, assim, semelhante, né, ao ChatGPT para ser o seu assistente. Esses dias mesmo, eu provoquei um colega. Eu falei, e aí, cara, tua assistente tem trabalhado? Eu falei, que assistente? A Luzia. A Luzia não trabalha para você? Porque para mim ela trabalha. Eu comecei a provocar nesse sentido, né? O professor Pirangi, mas então quer dizer que para preparar os nossos professores, eles não vão precisar ler esse mundaréu de livro que você tem aí, né? Não precisa mais. Agora eu vou ali e pergunto no ChatGPT, é isso? Bom, de novo, né? O tamanho do nosso mundo é o tamanho dos nossos olhos, é onde a gente consegue enxergar, né? Então a gente tem que aprender a sair do nosso mundinho. Eu particularmente quero antecipar um passo na nossa conversa, inspirado por vocês todos e todas, que é o seguinte: eu acho que a educação, a gente, claro, a gente está no mercado educacional. Todo mundo aqui tem uma noção de como é que funciona esse mercado educacional. Mas eu acho que a educação tinha que ser construída em conjunto, né? Pegar uma pessoa igual a Isis, pegar a Andréia, pegar a Rosinda, pegar a Mônica, pegar a Paulo, sentar todo mundo antes de começar um determinado ano letivo. Vem cá,
é assim que a gente vai conversar, o sistema vai trabalhar desse jeito, ou a gente pode fazer isso, enfim. Porque, de alguma maneira, a gente tem que lembrar que a gente tem. Eu vou chamar desses 3 modelos com muito cuidado, tá? A gente tem um modelo tradicional que ainda vigora. Grande parte dos nossos professores foi formado nesse modelo tradicional, né? Quem não passou aqui pelo mimeógrafo a álcool, depois o mimeógrafo eletrônico, depois o retroprojetor era aquele retroprojetor da canetinha que a gente tinha que colocar, né, de uma série de coisas, que é a coisa do livro, que era o meu maior sonho de criança, era roubar o livro do professor. Desculpa a expressão roubar, né? Que ele tinha um livro com todas as No respostas. final, né? No final. No final. E eu ficava de olho, eu falei, eu preciso criar uma estratégia para pegar que aquele livro é o meu é o caminho do meu sucesso, né? E aí a gente tem, né, uma mudança para esse modelo mecânico. Eu vou chamar mecânico com muito cuidado, que é o do EAD, que é da massificação, né? Por força de mercado, por força de uma série de coisas, você tem que criar um modelo e enfiar todo mundo junto nesse tipo de coisa. Mas você tem resistência, as pessoas são resistentes. E são resistentes não apenas por desconhecimento, são resistentes por acreditar em determinados modelos. Então, você vai ver professores que são excelentes em sala de aula, mas eles acreditam que essa história de inovação, de tecnologia, é conversa fiada. É de gente que não conhece pedagogia, é de gente que não conhece. Enfim, então é uma insistência de modelo. Ele acredita mesmo nisso. Eu participei, e a gente vê muito isso quando a gente dá aula, tanto em AD como presencial. Eu observei muito isso numa entrevista, numa banca, né, de um professor com um currículo sensacional, que ele levou uma folha digitada e foi dar aula olhando a folha digitada. E olha, eu não sou criança, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu nessa idade eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Mas ele acreditava nisso mesmo. E agora a gente está no outro modelo, que eu vou chamar aqui de modelo dinâmico, né? Em que a gente precisa interagir, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber que sozinho a gente não vai dar aula. E aí, né, não é mudar o jeito do professor, ou seja, substituir o professor, é ensinar o professor a ensinar nesse novo modelo, né? A ele se inserir nesse novo modelo que exige de cada um de nós. Então, não pensem vocês que chegar numa sala de. Bom, a gente sabe, né? Porque todos nós somos professores. Que ser professor é só abrir a porta da sala, bom dia, gente, e tá. Não, é todo um caminho antes, né? E esse caminho tem medo. A gente domina muito, muito bem o celular e às vezes morre de medo. Ai, meu Deus, tomara que o computador da sala funcione, né, que esteja tudo ligado, que a IES não use programas que não use senha no computador, que etc, etc. É uma angústia muito grande. E talvez a Rosinda consiga solucionar para a gente. Olha, como eu disse, né, o nosso modelo hoje em dia é basicamente EAD. Nós tivemos, sim, muitas dificuldades com alguns professores que, não vou dizer assim que se recusaram, mas que não ficavam confortáveis com o fato de repente, ele estar numa sala de aula virtual, em que ele não está vendo ninguém, porque no primeiro momento nem essa condição de usar Zoom, StreamYard, até os próprios o YouTube, não era assim que funcionava, né? Isso aconteceu pós-pandemia, ou durante a pandemia, na verdade, que houve essa necessidade das instituições se reorganizarem rapidamente. Nós já tínhamos um sistema interno que já funcionava e a gente continuou usando com os nossos alunos, só que daí a gente começou a ver os nossos alunos, a gente se deparou com algumas realidades, nós começamos a entender, então, que realmente, como alguns professores já colocaram aqui, o Brasil tem as suas diferenças, as pessoas, as loco-regionalidades são muito importantes quando nós estamos falando em questão de educação e aprendizado. E aí, nesse caso, eu vejo que é um papel das instituições todas, daí, públicas ou privadas,
de formar esse professor. Não é só indicar o curso, faz tal cursinho. Não, é formar no seguinte sentido, é acompanhar, é monitorar, é dar recurso para que essa pessoa aprenda efetivamente usar. Porque, no meu ponto de vista, durante a pandemia ficou muito claro, as instituições privadas, elas se resolveram rapidamente. E as instituições públicas sofreram, né, amargaram, arrastaram a corrente por um tempo, era aluno sem aula, era aluno que ia ter que entrar num canal de TV em algum lugar para poder assistir uma aula, os professores sem a formação adequada, então foi, assim, foi pesaroso ver o ensino público, principalmente dos primeiros anos, eu sempre tenho contatos, pessoas que trabalham e relataram essas situações, desses alunos já com outras deficiências e chegar no caso de não, né, não reter aprendizado. E aí o professor também não está preparado nesse sentido, não estava preparado nesse sentido. Pois bem, correram atrás, foi se organizando, passaram os 2 anos da pandemia. O que as instituições fizeram? Será que está acontecendo esse monitoramento, esse acompanhamento? Será que as instituições estão falando, professores, vocês conhecem esses recursos de inteligência artificial que nós já usamos, inclusive? Nós já usamos. Você pode não perceber, mas a gente já usa aqui. A gente já usa no chatbot, a gente já usa para verificar padrões de aprendizado em grupos determinados de aluno e tal. O que as instituições estão fazendo nesse sentido? E isso é uma provocação para um outro bate-papo nosso, daí, né? Para a gente tentar pensar a questão dessa diferenciação entre o ensino público e o privado. Nós temos um abismo, sim, porém a gente vê, né, um gap muito maior, infelizmente, nas instituições públicas. E por que eu digo isso? Porque, como instituição privada, eles chegam para nós. Uhum. O aluno do ensino público que passou pela pandemia, que passou por dificuldade, ele, dificilmente, não vou falar todo, não dá para generalizar nunca, né? Mas um pequeno percentual vai chegar na instituição pública e os demais vão chegar na instituição privada. E nós é que vamos ter que lidar com isso. Então, como professores, nós temos que estar preparados, saber usar, entender, não entender da parte ali que a Isis domina, né? Que é a parte da programação, do sistema dos dados, dos zeros e uns. Não, mas o que nós, como usuários, e que vamos repassar para o nosso aluno, o que nós entendemos efetivamente de todos esses recursos tecnológicos que nós temos à disposição? Será que eu tenho medo de cada vez que eu entro lá no computador da instituição, eu tenho que receber um SMS no meu celular para poder colocar aquele código para poder entrar? Por que será que eu tenho que fazer isso? Será que o professor sabe? Ele acha que fala, nossa, não acredito, vou clicar aqui, a cada 3 meses. E a cada 3 meses você leva um monte de risco para aquele sistema que você está usando lá na instituição. Então, são questões aí, né, para a gente aprender também a utilizar de uma forma mais adequada, até para que a gente possa ser esse agente transformador aí perante os nossos alunos, né? Eu vejo dessa forma. Ó, o Eugênio colocou para nós aqui, ó. Eugênio, você tá aí, Eugênio? Ô, Eugênio, vem cá. Olha lá. Eugênio colocou, ó, é um caminho sem volta. O diferencial é se o aluno aprendeu. Por isso, será preciso utilizar outras ferramentas e montar mecanismos para validar o aprendizado, argumentar, apresentar e questionar. Ó, o Eugênio colocou a bola quicando para nós aqui, ó, em utilizar outras ferramentas e montar mecanismos para validar o aprendizado. Ei, Eugênio, vou te dar a estrelinha, Eugênio. Por quê? Porque ele deixou, ó, quicando para nós. A estrelinha do Eugênio tá aqui, ó, gente. Vocês conseguem ver aí? Ó, lá atrás. Ó, deixou quicando pra gente pensar o seguinte, tá? O futuro das avaliações. Porque, afinal de contas, quando você está ensinando, né? Você está educando, você está levando ensino, aprendizado, enfim, você precisa avaliar isso, você precisa medir, você precisa saber como é que tá, o cara aprendeu ou não aprendeu, o aluno tá bom ou não tá bom, tá preparado, tá profissionalizado, né? Para ir para o mercado de trabalho. E aí, para a gente finalizar esta reflexão, gostaria de saber de vocês o seguinte: como que a IA ela pode, de fato, então, transformar, como que a gente avalia o aprendizado e a competência dos nossos alunos, né? De repente, de uma forma aí, vamos ligar a nossa bola de cristal agora, tá, gente? Liguem aí a bola de cristal de vocês aí, tá? E dá uma olhadinha para a gente ver como é que vai ser o futuro, como é que vai ficar o futuro das avaliações dos nossos alunos, né? O que vocês acham? Como é que vai ser daqui para frente? Vamos começar com o Ipirangi, a gente segue a escadinha ali. Ipirangi, liga a bola de cristal aí, como é que vai ser? Eu vou começar de novo com uma experiência. Estava descendo na minha rua para comprar pão e vi um aluno do ensino, acho que fundamental, carregando uma maquete na mão, né? E eu achei bacana aquilo.
Eu falei assim, ele está indo para a escola, deve ter passado a noite toda montando essa maquete, e é muito bacana porque ele estava atravessando toda uma rua e sem nenhum tipo de vergonha, né? Segurando aquela maquete. Enfim, eu acho que a gente precisa mudar o sistema de avaliação para uma avaliação do fazer, né? Ensinar o aluno a entregar coisas prontas, né? Talvez em equipes, ou talvez, enfim. A gente dá o modelo, olha, eu quero aqui uma chocadeira eletrônica. Vocês usem aqui o ChatGPT, usem qualquer coisa que vocês queiram. Segunda-feira que vem, e isso no caso presencial, né? Segunda-feira que vem eu quero que vocês façam tal coisa. Ou usando os recursos que a gente tem, filmagem, né? Pega o teu celular e você vai me responder como é que você conseguiu resolver aquela fórmula. Enfim, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa. Eu acho que é o único trocar aquela chave de ficar fazendo pergunta que a gente consegue. Outro dia eu vi na internet, pasmem vocês, né? Alguém vendendo trabalho, faça o seu trabalho, resolva suas questões. E o que é pior, olha só, o nível está aumentando. Assino propostas de estágio. Ou seja, ele já carimba estágio, já quer dizer, você tem tudo. Então, se você não mudar o caminho, né, você vai bater nisso aí, é o que vai dar. O aluno vai lá, enquanto ele está ouvindo música, ele chat GPT, responde essa fórmula matemática aí para mim, muitas vezes ele nem corrige, e joga, e tem os grupos de WhatsApp que eles trocam as informações, e é engraçado, né, que eles acham que a gente não lê, né, e aí eles trocam uma palavrinha só, mas a estrutura toda É igual. nossa, é igual. Então, acho que a gente tem que criar o fazer, mão na massa. Né? E aí a gente vai ter que mudar a nossa relação com a tecnologia para que o aluno saia de verdade pronto com aquele conhecimento para aplicar no mundo, né, onde ele está inserido. E talvez, né, que eu acho muita falta, é trazer as empresas para dentro das escolas, trazer o mundo para dentro das escolas, porque isso vai facilitar muito o aprendizado. Então, a gente tem muito espaço dentro das escolas, a gente tem muita empresa que podia estar dentro das faculdades e nos ajudar nesse processo de construção do conhecimento, que tem que ser mão na massa, eu acho. Mão na massa. É isso mesmo, Isis? Mão na massa? Sempre mão na massa, né? Mas o que eu vejo é que essas mudanças bruscas que a tecnologia traz, o comportamento é sempre muito parecido. Primeiro ela vem com aquela onda destruidora, depois vem a adequação do mundo. Então faz muito tempo que a gente fala que o modelo de ensino precisa ser melhorado. Resposta pronta na internet, trabalho pronto existe há muito tempo, né? Eu lembro que a gente tinha que lidar aqui com um mecanismo de aleatório de perguntas para a prova para tentar competir com alguns sites que a resposta já estava lá, né? Tava lá. Então isso existe há muito tempo. O aluno que não quer estudar, ele sempre conseguiu um meio enfim, de dar um jeitinho, né? De burlar, né? Uhum. Então isso existe. Então eu imagino aqui que essa é mais uma onda, a IA vem e a gente vai ter que se adequar a ela. É uma onda tão forte, que daqui a pouco a gente começa a colocar profissional no mercado que não se preparou, o mercado vai reagir porque ele aprendeu com o GPT do lado respondendo. Então, é o momento que a gente tem que agir, mão na massa, para começar a mudar o nosso modelo de ensino. Porque tem algumas coisas que, se a gente olhar com carinho, são fantásticas, assim. Se eu tenho, além do óbvio, que é ter aquele plágio, a avaliação de plágio, de gramática super instantâneo, que eu falo assim, cara, nem tenta mandar, porque eu já identifiquei seu plágio, pelo menos dá um esforço de mudar um pouquinho o conteúdo que você está mandando, já é bacana. Então, o feedback instantâneo eu acho muito legal, porque uma coisa é você fazer uma avaliação, aquilo submete a uma correção, e daí quando você recebe o retorno, às vezes você não tem o tempo de estudar mais um pouco, e de responder de novo,
que é o lance do ensino, né? Puxa, eu identifiquei a minha lacuna de conhecimento, o professor me apoiou e agora eu estou preparado. Com o feedback instantâneo que uma avaliação de IA pode te dar, ele te ajuda nesse sentido. Eu estou naquele meu momento de estudar tal assunto. Puxa, eu reporto, eu recebo um feedback, eu tenho essa troca muito bacana. Então, se a gente pensar, se a gente focar no aluno e perceber como é que eu engajo ele, como é que eu trago ele para esse envolvimento, o restante, e isso é completamente modelo de ensino. O restante vai sendo mais natural o uso. Então, como é que eu trago ele para se engajar mesmo no conteúdo? Puxa, se ele vai usar um IA para responder, tudo bem, eu vou usar junto. A Universidade Positivo vai registrar agora a primeira matriz curricular onde o GPT é co-professor. E isso é formal. Ele vai trazer isso. Tem o professor tal que é responsável por esse curso junto com o GPT. E ele já está na sala de aula. O professor já entra e já coloca o chat GPT ali para fazer, Integrado. sabe, essa coisa tipo, puxa, não sei qual é a resposta. Traz o GPT aqui, vamos perguntar. O que você achou da resposta do GPT? Sabe, dar esse feedback, trazer ele para um mundo mais natural aqui de uso do processo. Então, o que eu imagino é isso, sabe? Tem N formas de melhorar essa forma de avaliar o aprendizado. A gente tem meios aí multimodais, então eu posso fazer um processo em vídeo para o aluno refutar essa informação depois, eu posso pedir isso, que ele traga o GPT, responda essa questão e ele faça um feedback em cima da resposta do GPT. Eu tenho N formatos. E o que a IA traz agora com essa massificação do uso do GPT, da IA generativa, é forçar esse movimento de mudança da educação. Tem muito docente preparado com muita ideia bacana. Então, é hora de trazê-los, ouvi-los e fazer esse movimento de mudança. Isis, me permite aí, desculpem, eu não quero manipular, mas só lembrar que a Meta, que é responsável pelo Facebook e tudo, lançou agora, está lançando um sistema multimodal e multilingual que você não precisa mais... você pode se comunicar com o mundo inteiro, né? Automaticamente, sem precisar aprender nenhum tipo de língua. E isso está forçando as escolas de inglês a revisarem os seus modelos. Vai quebrar um modelo, e é fantástico, viu os testes, só não tive a oportunidade de usar, mas ele é fantástico, ele tem uma qualidade de identificação de áudio, de gramática para traduzir, que é lindo. É realmente assim, é fantástico. E o negócio é o seguinte, já tá rolando, né? Não é, você tá ouvindo aí, gente, a gente conversar aqui pensando, eles falaram que um dia vai acontecer. Não. Já tá rolando, né? Já tá rolando isso aí, tá certo? É isso aí, o mundo da tecnologia também está sendo muito afetado. Eu não preciso mais desenvolver grandes códigos. O GPT pode desenvolver. A gente já fala em linguagens de baixo ou zero código, né? Que elas já desenvolvem, elas já entregam boa parte de código pronto. Então tem mudanças muito grandes ainda. Otimizando a atuação desse profissional, né, Isis? Com certeza, com certeza. Ô, Mônica, você ligou a tua bola de cristal aí? Nós queremos saber, ué. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Olha, Paulo, eu particularmente tenho uma visão, não sei se pessimista, mas eu acho que na escola o processo é muito mais lento e é muito menos bonito como as falas que a gente vê a respeito da rapidez da tecnologia. A escola em que eu trabalho tem uma metodologia diferenciada e os professores procuram avaliar sempre utilizando outras formas para além das provas tradicionais. Então, trabalhos cooperativos, muitos professores usam recursos tecnológicos, incentivam os alunos à produção de podcasts, vídeos, uso do ChatGPT mesmo para a elaboração de materiais. Contudo, numa outra instituição, eu trabalho com avaliação com processos de avaliação de aprendizagem. E os alunos de todo o Brasil relatam que nas suas escolas os processos de avaliação
são tradicionais, provas sempre. Raramente algum outro tipo de processo avaliativo. Então, eu vejo que os professores ainda têm uma resistência quanto ao uso de ferramentas diferenciadas para processos de avaliação. E, principalmente, a gente já falou bastante disso hoje, de regionalidades, diferenças pelo Brasil, especialmente de acesso à tecnologia, escolas estaduais, municipais, que não têm acesso a esses equipamentos e ferramentas, que dificultam, muitas vezes, a dinamização dos processos. Então, eu vejo que a escola tende a caminhar de forma muito mais lenta para a incrementação e dinamização dos processos de avaliação. Embora a realidade que a gente tenha é de que a tecnologia está aí e vai ser incrementada e acrescentada, mas eu acho que de uma maneira mais lenta nas escolas, sabe? E uma outra coisa que é importante a gente pensar é que, por mais que a gente consiga ainda promover a inserção dessas ferramentas diferenciadas de avaliação na educação básica, as ferramentas de avaliação institucional e de avaliação de desempenho ao final do ensino médio ou ao final do ensino superior ainda são muito tradicionais. Então, assim, a gente precisa mudar muita coisa para que a tecnologia efetivamente se faça presente. Principalmente na gurizada mais nova, né? Principalmente. Quando a gente fala muito de inteligência artificial, muita gente acaba olhando para o ensino superior, para o EAD, né? Que tá ali, já tá dentro do computador. Agora, quando a gente vai para a sala de aula, né? Com a garotada mais Ela não nova. está presente, Paulo. Ela está presente para os alunos que conhecem essas ferramentas muito mais do que os professores. Muito mais. Uhum. Interessante. Tá vendo só, gente? Vocês têm que ficar espertos. A gente tem caminhos a avançar. É isso, né, Andréa? É isso, prof. Tem que ficar ligado. Tem gente pedindo uma segunda rodada aqui no chat, viu, professor Paulo? Tem sim. Porque, gente, 1 hora é muito pouco, principalmente quando a gente está falando sobre um tema que é tão rico, não é? E tão complexo ao mesmo tempo. Eu vejo, assim, que o processo de avaliação, ele precisa ser, durante a formação, precisa ser um processo de avaliação formativo, né? Se contrapondo a esse método somativo que faz parte do ensino tradicional e que não cabe mais hoje em dia, né? Mas quando o professor Piragi fala do mão na massa, né, eu penso num processo de avaliação por competência, que de fato, né, consiga mensurar o quanto o aluno é capaz de mobilizar a teoria, não é? Aplicar na prática através de suas habilidades e resolver problemas do mundo real. Então, dessa forma, eu acredito que a gente vai estar provocando e estimulando a mais importante das inteligências, que é a inteligência natural, né? Para que a gente não caia naquela lei do menor esforço, que é natural, a gente tem falado sobre isso, o aluno vai mesmo buscar, né, o que é mais fácil, o que vai dar menos trabalho. E, por outro lado, a gente precisa pensar em formas, né, em metodologias que tragam o aluno para um papel de protagonismo. E a gente tem as metodologias ativas aí, que podem nos ajudar muito, e elas já trazem, não é, no seu bojo aí, né, ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar nesse processo. Então, fazer com que os alunos utilizem os espaços de sala de aula, quando a gente está falando do ensino presencial, que utilizem os espaços de sala de aula para resolver efetivamente problemas. Teoria, ele pode... Aí a gente traz o ensino, a sala de aula invertida, né? Então, eles vão acessar o conteúdo fora da sala de aula. No momento da sala de aula, é para resolver problemas, é para mão na massa, é para tirar dúvidas com o professor, é para o professor poder identificar de forma clara, não precisa estar repetindo a mesma teoria 10, 20, 30 vezes, porque, né, a gente tem outras formas de reproduzir teoria e os alunos de acessarem essas teorias. Então, a gente reconfigurar esse modelo, né? Na EAD, a gente já trabalha isso de uma forma mais intensa.
a questão da busca autônoma pelos conteúdos, e as trocas, quando a gente tem os momentos síncronos, quando a gente tem os desafios propostos lá, dependendo da modelagem de cada instituição, mas é muito isso, sabe, da gente repensar o processo. E eu concordo com a professora Mônica, na educação básica vai ser um trabalho de formiguinha, né? Mas que pode ser muito prazeroso, né? Trazendo aqui a fala do mestre Paulo Freire, né? Esse processo de aprender tem que se dar na alegria, na leveza, né? A gente precisa mostrar paixão pelo que a gente faz, e a gente só vai, de fato, conseguir mostrar essa paixão se a gente estiver integrado, né? Se a gente estiver com o domínio dessas ferramentas. Aí volta para aquela questão que a gente falou, né? Da formação. Enfim, eu voto por mais uma rodada, tá certo? Também. E você sabe, Andréia, que o meu mais velho aqui, ele tem 8 anos, né? Ele já utiliza. Eu já boto ele para trabalhar com 3 telas de computadores, né? E ele utilizando o DALL-E, né? Para construir uma imagem, para fazer o trabalhinho dele e tal. É, garotada nova. Então eu tô indo devagarzinho, colocando ele para entender esse movimento, né? E fui criticado, inclusive, viu? Fui criticado. Paulo, não faça isso, deixa ele desenhar, né? Enfim, é uma linha tênue, tá certo? Agora, ô Rosinda, tem uma moça aqui, Rosinda, ó, dá uma olhada, eu vou pôr aqui, ó. Tem uma moça aqui, Rosinda, que ela disse o seguinte, ó: nós podemos concluir que a tecnologia fará um divisor, né, grande social, é isso mesmo? É por aí que a bola de cristal tá apontando? Olga, ó aqui pra você, Olga, ó aqui pra você, ó, coraçãozinho pra você, linda. E aí, Rosinda? Vou ser sincera, eu espero que não, tá? Mas eu não sou romântica. E eu não sou romântica, sou uma pessoa extremamente ponderada, pés no chão, conheço as nossas dificuldades. Então, assim, nós vamos ter, como já temos tido já há bastante tempo, né, um percentual de alunos, de formandos, de profissionais que estarão, infelizmente, mais qualificados. Eu digo infelizmente porque as oportunidades teriam que ser iguais para todos, mas nós sabemos que não é dentro do nosso modelo de hoje. E então nós vamos ter sim uma certa diferenciação. Porém, é algo que aí nós teríamos que conversar mais com os professores das séries básicas iniciais, porque assim, a minha experiência docente sempre foi com adulto. Claro que passa ano e o meu aluno tem 20 anos, e eu fiz 30 e o aluno tem 20, e eu fiz 35, o aluno tem 20, e eu fiz 40 e o aluno tem 20, e eu fiz 45 e eu vou fazer 50 e o meu aluno sempre tem 20 anos. Eles sempre têm 20 anos, porque eles estão chegando, né? Então eu vejo que eles vêm trazendo essa diferenciação, eles vêm trazendo esse conhecimento, né, do que está acontecendo agora, do uso das tecnologias, dos modelos diferenciados de ensino-aprendizagem, mas eles vêm com uma certa inocência até, já que nós estamos falando aqui nesse último bloco sobre avaliação. Porque ele pensa, de repente, que, como o professor comentou, o professor não lê o que o aluno escreve. Claro que lê, gente, nós estamos aqui para isso. Então, nós conseguimos identificar, né, essa certa inocência quando ele copia um texto, quando ele copia uma resposta da internet lá na sua avaliação, quando ele acha que ele pega um artigo pronto e vai trazer para nós. E agora, como ele está usando a inteligência artificial, vocês já perceberam que, pelo menos do ChatGPT, todo o texto acaba em sumarizando, finalizando, para concluir, em linhas gerais. Gente, quando você vê aquilo ali, pá, fala, jura? Em resumo, né? Em resumo. Então, eu vejo o seguinte, no nosso caso, aí que temos, né, bastante anos de estrada já na docência, nós conhecemos o perfil do nosso aluno e as competências que nossos alunos já estão desenvolvendo, que eles já têm desenvolvido e que nós estamos auxiliando a desenvolver. Então, nós já sabemos também até onde ele pode ir, até onde ele consegue ir naturalmente, sem a inteligência artificial. E aí, claro, ele tem que aprender a usar a inteligência artificial para lapidar, para melhorar isso. E aí, até ele mesmo fazer uma avaliação do que essa inteligência artificial está oferecendo para ele. Por que eu digo? Porque a IA ainda erra? Erra, ela é generativa, ela está ainda em construção. Ela vai pegando termos, né, e vai construindo. Então, ela pode se equivocar, ela se equivoca, inclusive. E aí, o aluno tem que ter esse discernimento. Por quê? Porque o professor sabe, por exemplo, né, aqui para finalizar essa parte, se eu sou professora lá da área de gestão da qualidade, eu sei quem são os profissionais, os pesquisadores da área de qualidade. Toda vez que o aluno vier com aquela frase, porque qualidade eu pergunto para ele, quem disse que é? Quem disse que é? Eu sei quem disse que é, mas eu quero que ele também saiba aonde que nasceu esse conhecimento e como que ele vai aplicar lá na empresa, já que eu sou da área de negócios. Então,
eu vejo o seguinte, o processo de avaliação não é só da instituição de ensino, não é só do professor, é também do aluno. E é além das séries iniciais que ele vai aprender isso e vai chegar para nós vamos lapidar e vamos melhorar esse processo e vamos colocar um profissional mais crítico, mais consciente das suas responsabilidades lá nas organizações. Então, essa é a situação. Eu acabei de ver que o Eugênio colocou aqui uma provocação, né? Que ele é meu aluno, eu sei, meu aluno do coração, e que ele já tem 60 anos. Então, ele tem muito, 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 muito mais experiência, inclusive de vida, do que eu, né, Eugênio? E isso é uma troca também fantástica. Então, tudo bem. O Eugênio é meu aluno que já tem 3 vezes 20 anos, tá? Ele teve 20, teve 40, teve 60. Né, essa é a ideia. Mas, só para finalizar, nós temos que fazer esse trabalho, essa discussão sobre o método de avaliação que, nesse exato momento, não reflete mais a nossa condição de ensino nas instituições. Em todos os, vamos usar assim, todas as categorias, né? Nós temos que fazer essa revisão, e aí eu concordo aí com a professora Andréia, com a professora Mônica, que é um trabalho que nós temos que colocar todos envolvidos no processo e não somente o pedagogo ou ali o orientador educacional ou o professor da disciplina X, não, né? A gente tem que fazer um trabalho conjunto realmente. Exato. E é legal porque a prof. Rosinda finalizou, pessoal, jogando o abacaxi no colo do aluno também, né? Porque até então o pessoal tá falando, e aí, professor, como é que você vai resolver, né? Para me ensinar com a IA, né? IA na educação, deixa os professores pensar. Pera lá. O aluno também tem que ajudar a descascar esse abacaxi, tá certo? Que é o que a prof. Rosinda tão bem colocou para nós aqui, para a gente finalizar esta reflexão que, como já foi falado aqui no chat, como vocês já falaram, merecia pelo menos mais umas 5 rodadas aqui para a gente ficar refletindo sobre isso. Mas não dá nada não, pessoal. Eu sou muito estratégico, tá? Então isso foi todo pensado. Eu queria que ficasse esse gostinho de quero mais para os dois lados, tá? Para vocês que estão aqui comigo, professor Pirangi, a Isa, a prof. Rosinda, a prof. Andréia, a prof. Mônica, para voltar aqui comigo, para a gente conversar mais, né? Para profissionalizar essa garotada e para a galera que está assistindo. Poxa, mas já acabou? Passou tão rápido, né? Poxa, queria mais sobre esse assunto? Volta para cá, todo sábado, 10h30, a gente está aqui colocando a cabeça para pensar nesta ação educacional, live que te profissionaliza, tá certo? Olha, gente, eu não sei se a gente concluiu alguma coisa a respeito da IA na educação. O que eu sei é que eu aprendi bastante ouvindo esta garotada aqui, né? Essa galera manja do que fala e se não ensinou, pelo menos proporcionou um ponto de vista que quem sabe eu ainda não tinha tido, né? E eu acredito que também esta foi a percepção de vocês, de pensar sobre algo que, poxa, eu não tinha visto por esse lado aí que a Isis colocou. Pô, a Isis falou um negócio aí que eu não tinha pensado. O professor Pirangi provocou alguma coisa que eu não tinha visto. Mônica, pô, me chacoalhou. É verdade, pô, a galera mais nova. Ah, então tá. Professor Andréia, enfim, Rosinda. Todo mundo colocando alguma coisa que a gente não tinha pensado, que a gente não tinha parado para refletir. O fato é, vocês que são aqui, que estão acompanhando esse tipo de ação educacional na internet, vocês já são diferenciados, né? E exatamente por isso é que a gente espera que vocês ajudem a descascar esse abacaxi, né? Que vocês ajudem a gente conseguir chegar a algum lugar de maneira efetiva, com qualidade, com aprendizado, com ensino, de maneira a integrar a inteligência artificial a favor do aprendizado, a favor da educação, a favor do que aquilo que a gente espera, que é uma formação de qualidade, para que vocês vão para o mercado de trabalho para ir para as cabeças, né? E se dar bem naquilo que vocês tanto querem, tá certo? Gente, olha, realmente já extrapolei todos os tempos aqui, né? Era para ter ficado em 1 horinha, a gente já foi lá para 1h30 de live, que para mim tá sensacional, eu adoro isso aqui. Então, quero deixar o meu agradecimento a todos vocês. Deixa eu ver se está ligado aqui a câmera. Deixa eu ver aqui se vai pegar. Aí, pegou. Quero deixar meus aplausos para vocês. Aplausos e aplausos e aplausos e aplausos, né? Eu, por mim, eu ficaria aqui aplaudindo um tempão todos vocês, né? Porque é muito bom ter esta confiança e essa disponibilidade de vocês de trazer aqui a expertise e o ponto de vista de vocês. Eu fico muito agradecido. Então, agora é hora de vocês darem
tchau. Agora é hora de vocês deixarem o seu alô, né? Mandar um abraço para a garotada, mandar um abraço para os seus alunos, para os profissionais que vocês sabem que estão aí acompanhando o seu trabalho, deixar seus contatos, enfim. Gente, agora é hora de se despedir. Professor Pirangi, começa dando tchau aí para essa galera aí. Bom, foi um prazer enorme, Paulo, Isis, Rosinda, Andréia, Mônica, aprendi muito com vocês. Eu quero finalizar, Paulo, dizendo que, claro, a gente não tem ilusão, a gente precisa de uma política pública de educação integrativa, né, que una todos os modelos educacionais. A gente precisa de gente da pedagogia, de educador tomando conta dessas áreas. Infelizmente, né, a gente. Pessoas que não têm a competência necessária para trabalharem nessas áreas estão formulando políticas e a gente está sofrendo com isso. No mais, eu acho que vou terminar aqui falando de uma experiência que eu tive com meu neto, com 14 anos. Ele chegou para avô, as escolas acham que a gente é bobo. A minha escola comprou uma impressora 3D para dizer que é tecnológica, mas ela fica parada lá, ninguém usa coisa nenhuma. Escola é um negócio muito chato. Eu fico torcendo para chegar os feriados, porque... Então, você imagina, uma criança, né, eu digo de 15 anos, dizendo um negócio desse, é porque tem muita coisa para mudar. No mais, eu acho que é isso. A gente tem que aprender a ser humilde e aprender uns com os outros, e tem muito professor, muita gente bacana que a gente pode aprender. Foi um privilégio para mim. E um abraço para todos os nossos telespectadores, né? O pessoal Bastante que gente esteve com acompanhando a aí, gente. viu? Um monte de gente. Legal, legal, professor Pirangi. Grande prazer. Isis, dá seu tchau aí pra galera. Bem, agradecer, Paulo, pelo convite, agradecer a todo o pessoal que está aqui compartilhando da live. Aprendi muita coisa boa. O mundo da educação é uma paixão, é um propósito que eu carrego comigo. Adoro, então, puxa, muito obrigada pela oportunidade. E reforço essa fala do professor Pirangi, que cabe a nós também cobrar aí do poder público que forneça o acesso necessário aos professores da educação básica, do ensino público, que eles acompanhem toda essa evolução, porque são eles que formam a base do país, são eles que colocam esses alunos, estimulam esses alunos para buscar conhecimento e para a faculdade. Então, nós, como cidadão, também temos que cobrar o poder público que faça isso. E termino dizendo e agradecendo a todo o pessoal que acompanhou. Fiquei à vontade aí para nos procurar em rede social e fazer alguma pergunta. Aliás, eu fiquei super curiosa com a professora Josivânia de entender o mundo da IA lá no meio dos indígenas ali. Me instigou a saber como é. Um dia ela conta para gente. Mas termino, Paulo, só fazendo um comentário que eu acho fantástico aqui. Se a gente pensar em professor... colocando o mundo docente aqui, tem professor que usa de 20% a 40% das horas dele em processos burocráticos, vamos chamar assim, em criar banco de questões, corrigir algumas coisas, até um pouco de criar conteúdo que já está dentro da matriz. Então, se a IA vier tirar de 20% a 40%, vamos colocar aqui 35% de um trabalho burocrático, imagine o quanto esse professor tem de tempo para interagir com os alunos e fazer o viés comportamental. Quanto que a gente vai liberar de um tempo de docente para que ele traga uma outra questão de engajamento, que é trazer esse aluno com aquele viés bem pessoal. Isso eu acho que tem que ficar na nossa cabeça, ao invés de lutar contra o quanto a gente libera de um docente para que ele apoie os alunos. Maravilha, maravilha. Obrigada, Isis, obrigado você. A gente que fica honrado de ter você aqui com a gente. Mônica, dá tchau pra galera aí, dá tchau. Tchau, gente, obrigada. Foi um prazer enorme, Paulo, colegas. Adorei, foi um tempo que passou super rápido. Aprendi bastante, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, valeu muito a pena. E a todos que participaram da live, também muito obrigada. Essa formação que você faz, Paulo, é excelente. Todos devem realmente participar, porque a gente sempre está acrescentando aí na nossa vida profissional. Foi muito bom, gente. Obrigada.
Valeu, Mônica. Professora Andréia, ó, tem galera lá do Raízes, tem a galera aí, ó. Dá tchau pra essa galera aí, ó. Professora Josivânia, professora Isis, ela é uma amiga querida aqui de Pernambuco, é indígena, professora, doutora, e convide ela, Paulo, para um próximo programa aí. Olha aí ela aparecendo aqui para a gente. Estou muito feliz, gratidão imensa pela oportunidade de ter passado esse tempinho aqui aprendendo tanto com vocês. Parabéns pela iniciativa, professor Paulo. Gratidão aos que ficaram com a gente, aos que vão nos assistir depois. E vamos seguir, né, nessa caminhada aí, nessa paixão pela educação que nós temos, cada um contribuindo da sua forma. O mais importante é que a gente tenha sempre, né, essa postura reflexiva de não aceitar, né, a tecnologia como moda apenas, ou então achar que vai passar. Não, esse é o nosso momento, é a nossa realidade que vai cada vez mais fazer parte das nossas vidas, e a gente precisa perder os nossos medos, a gente precisa entender como funciona, utilizar de forma positiva essas ferramentas, para ganhar tempo, não é? Para aumentar o nosso tempo para fazer o que de fato a gente precisa fazer, que é atender de forma personalizada os nossos alunos. Então, a gente tem muito a ganhar com esse processo todo, mas a gente precisa ter muito cuidado também para não se alienar, não é? Para não, que isso daí é um ponto que me deixa sempre muito desconfortável. A gente colocar um peso maior para a inteligência artificial e esquecer de estimular a nossa inteligência natural. Então, vamos seguir aí nessa reflexão, nessa luta e nessa alegria por fazer o que a gente ama, né, gente? É muito gostoso disposto isso. a pensar, né, prof? Disposto a bater papo para pensar, não é isso? Sempre. Maravilha, prof. Andréia. Muito Gratidão. obrigado. Muito obrigado. Rosinda, tem um monte de gente da Uninter passando ali, né? Professora Rosinda, eu tô aqui, professora Rosinda. A galera da Uninter em peso aí também, né? Manda um abraço, manda um tchau pra galera aí. Isso mesmo, meus alunos amados que toparam acordar no sabadão para participar, para ouvir, né, para até colocar uns comentários ali. Agradeço muito, agradeço o convite, Paulo, e esse momento de reflexão com vocês aqui, né, com a Mônica, o Pirangi, que assisti sábado passado e curti muito a live, a Isis, a prof. Andréia. Foi muito legal ter esse ponto de reflexão, porque eu entendo nós, como professores, como eu, né, disse já anteriormente, que nós somos a ponte entre esse conhecimento e esse auxílio para o aluno. Nós vamos além, nós estamos discutindo aqui, refletindo aqui, como que nós podemos fazer com que o nosso aluno seja uma pessoa mais qualificada. Eu me preocupo muito com isso e posso dizer por quê. Eles serão os prefeitos de amanhã, os gerentes de amanhã, os médicos de amanhã, os advogados de amanhã. Gente, eles vão cuidar de nós. Então, nós temos que cuidar bem deles agora, se preocupar com essa formação, trazer esses pontos para nós discutirmos, para esclarecer, para torná-los mais críticos, assim como nós, e para a gente aprender também junto com os demais. Como disse o professor Pirangi, tem muita gente boa discutindo esses assuntos, e a gente tem que, né, dedicar uns minutinhos para nós aprendermos também um pouco mais sobre isso. Gratidão, professor Paulo, pelo convite. Nós vamos ter outros assuntos, outros papos. Vamos. Uma satisfação Mesmo, estar aqui. Eu já quero avisar vocês o seguinte, tá? Que essa galera que tá aqui, bom, o Pirangi, vocês já sabem que eu sequestrei ele para mim, né? Eu já puxei ele para cá, ele veio na live anterior e eu já tô pensando em outras. Esse cara é sensacional. E agora, todo mundo que tá aqui, pessoal, eu tô fazendo convitinho, sabe? Por exemplo, a prof. Mônica já tá agendado, Ali, ó, tá vendo? Já joguei lá, ó, Mônica, você vem para cá para ajudar a profissional essa galera. Tem também a prof. Rosinda, que já tá agendada também, que vai ter uma baita de uma live. Vou chamar a Isis, vou chamar a prof. Andréia e nós vamos fazer uma live dedicada com essa galera. Hoje foi só para vocês terem um gostinho de quero mais. Eu queria ouvir mais. Então vocês vão ver, já nós vamos ter um momento tete a tete com essa galera, tá bom? Pessoal, obrigado, muito bom estar aqui com vocês nesse sábado, se colocando a pensar, se colocando a refletir, como a Rosinda colocou lá no final, o abacaxi é nosso, não é só do professor, é do professor e de quem está a fim de aprender, é do professor e é do aluno. Então, para se profissionalizar, né, que é esta ação educacional, a gente precisa se colocar a pensar e a refletir sobre isso. Pensar dá trabalho, gente, é que nem para academia, dá trabalho. Ai, meu Deus, é difícil pensar, tem que ler. Ai, foi indicado, foi falado, vou ter que ler esse negócio. Tem que ler, tem que ir atrás, tem que estudar
e tem que pensar para justamente chegar a algumas soluções que de fato possam trazer qualidade na nossa profissionalização. Tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram, muito obrigado aos nossos alunos, aos nossos colegas, nossos apoiadores, né? E o pessoal que está assistindo gravado, ó, perdeu, podia estar aqui mandando teu abraço, podia estar aqui, né? Mas não, foi dormir até mais tarde. Então, sábado que vem, ó, já bota lá, ó, sábado que vem, 10 horas, levantar, se arrumar para 10h30, assistir a live que te profissionaliza. Tá certo? Se inscrevam no canal, vai aí, pega suas anotações de hoje, faz um filminho ali, ó, 30 segundinhos, posta lá no Instagram, posta no LinkedIn, marca o professor Paulo para eu poder ver que você compartilhou para entrar aí pro sorteio. Olha, gente, tem cada coisa boa que eu vou sortear aqui, ó. Tem um monte de livro legal que eu não tenho, eu queria ter, eu vou sortear para vocês, vocês vão ganhar. Tá certo? Gente, um abraço a todos vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vamos finalizar com palmas aqui, ó. Cadê? Aí. Tchau, tchau.